Palavra de Deus hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. O capítulo 30, ali do primeiro livro de Samuel, ele fala de quando Davi ele se ausentou de Ziclag. Para a gente ter um breve resumo desse capítulo 30, do que estava acontecendo ali na vida de Davi, ele estava fugindo de Saul. Nessa fuga, ele chega a ficar na terra dos filisteus. E até o Senhor prospera o caminho ali de Davi na terra dos filisteus. Diz a palavra que Davi ficou em Ziclag. Ziclag era um pedaço ali da terra ali dos filisteus. E por um instante Davi ele se ausenta de Ziclag. Quando ele retorna àquele lugar onde ele tinha ali as suas mulheres, onde o povo executava o seu dia a dia, a sua vida, quando ele retorna com os homens, os amalequitas eles tinham tacado fogo em toda a cidade, em toda Ziclag, tinham destruído todas as coisas, levado as mulheres dos moradores ali de Ziclag, tinha levado os filhos, ou seja, era uma terra totalmente arrasada. Quando aconteceu isso, Davi e o povo ali de Ziclag chorou enormemente. Foi a primeira postura de Davi foi ele chorar com o povo. Só que logo depois que ele chorou, ele tem uma atitude que é muito interessante. Diz a palavra de Deus que ele chama o sacerdote Abiatar e ele fala: olha, vamos consultar o éfode, ou seja, consultar o Senhor através do éfode. Era um instrumento ali que o sacerdote tinha de entender o que o Senhor estava respondendo, o que o Senhor estava falando. E Davi pergunta: olha, eu devo ir atacar o povo amalequita, eu devo persegui-los? E a segunda pergunta é: eu vou alcançá-los? E o Senhor diz que deveria sim perseguir e que iria alcançar. Então Davi ele pega consigo ali, são 600 homens, eles vão ali atrás dos amalequitas. No meio do caminho tinha um rio, e nesse rio 200 homens já estavam cansados, eles ficaram antes do rio. 400 homens continuaram com Davi, passaram pelo rio, e aí chega um momento que eles se deparam com um homem, um egípcio, que é esse egípcio do versículo 11 que a gente falou aqui. E o homem estava ali debilitado, largado pelos seus, com fome. E a primeira postura que Davi e aqueles homens têm, diz a palavra que eles deram de comer e deram de beber. É interessante porque a palavra de Deus não diz que eles começaram a perguntar que homem era ele, qual era o nome dele, mas a primeira postura daqueles homens foi suprir a necessidade daquele homem. Eles foram servir aquele homem. Depois que serviram, e aí começaram a perguntar: você é de onde? Não. Aí ele começou a dizer: eu sou escravo dos amalequitas que tacou fogo ali em Ziclag. E aí Davi: olha, você pode nos apontar onde que é? E ele, ressabiado: olha, você não vai me entregar? Você não vai dizer que fui eu? Eu falo: não. E aí ele orienta, ele guia o povo ali de Ziclag até chegar aos amalequitas. Os amalequitas estavam ali bebendo, festejando, e diz a palavra que durante o dia inteiro Davi e, no caso, aqueles homens de Ziclag atacaram os amalequitas, e foi uma vitória onde eles puderam ali resgatar. Diz a palavra que foram todas as mulheres, todos os filhos, ninguém se perdeu. Então o que a gente aprende? O que a gente aprende dessa palavra? O que a gente aprende desse texto para as nossas vidas? A primeira coisa muitos entendem que Davi ele falhou quando ele foi para a batalha, levando todos os homens. Quando ele saiu de Ziclag,
onde ele estava numa outra empreitada, ele estava longe de Ziclag, deixa a cidade à mercê de algum ataque. Então, uma estratégia, né, levando isso para as nossas vidas, a gente entende que nós não podemos, certas vezes, viver uma vida sem cuidados, sem proteções, né? Nós não podemos nos expor muito. Existem momentos onde se expor é normal, mas dependendo de onde você esteja, não seja interessante se expor muito. Isso é alguma coisa que a gente aprende nesse texto. Uma outra coisa que a gente pode dizer, que a gente aprende aí nesse texto, Davi, ele chora com os seus. Então, Davi certamente também levado aí 2 mulheres que ele possuía, família, parentes, dos amigos dele. Então, isso dói muito. Então, você ser alguém sensível com aqueles que estão nas proximidades, com aqueles que estão próximos, aquele que é corpo, aquele que é irmão, chorar o choro dele, se alegrar no sorriso dele, isso é muito importante. Uma terceira coisa que a gente vê, Davi, ele... Imagina se você fosse rei, se tivesse atacado, tudo bem que ele não era rei, né, mas ele comandava ali, né? Então, se alguém chega na tua cidade, taca fogo, você é o responsável, a primeira coisa que você ia fazer ia ser atacar de volta, ia ser correr atrás daquele povo. E a postura de Davi é uma postura muito de servo de Deus, porque ele chama o sacerdote e fala, olha, vamos consultar o Senhor. Um momento que poderia ser um momento de toda raiva, ele chama o sacerdote e fala, olha, eu quero seguir o conselho de Deus. E se o Senhor falasse para não ir, ele não iria. Mostrando ali que é um homem temente ao Senhor. O Senhor responde a Davi. Davi, ele obedece aquilo que é a resposta do Senhor. O Senhor fala, olha, você vai perseguir, você vai alcançar. E é interessante porque o Senhor deu a palavra para ele, você vai alcançar. Então a primeira coisa que a pessoa colocaria na cabeça, olha, eu tenho que seguir. Eu tenho que alcançar aquela meta, eu tenho que conseguir aquilo que o Senhor falou que eu vou obter. E aí, quando Davi está no meio do caminho, 200 homens já vão desistindo, ele, tudo bem, vocês vão ficar, ele passa o rio e aí encontra um homem. Davi poderia muito bem deixar aquele homem, olha só, a gente está numa empreitada, na volta a gente fala contigo. Ou até mesmo ignorar, mas Davi, ele serviu aquele homem. E o interessante é porque Davi não teria encontrado, dificilmente teria encontrado os amalequitas se não tivesse sido guiado por aquele egípcio. Então veja como é interessante. O Senhor ele prometeu, deu a palavra que eles iriam alcançar. Mas se Davi não tivesse servido aquele homem, ele não alcançaria a bênção da promessa de Deus. Como que isso é interessante? Porque às vezes Deus promete algumas coisas e o homem ele fica iludido dizendo que Deus prometeu, ele não cumpriu. Mas atrelado à bênção de Deus está um comportamento de obediência e servidão a Ele, porque servir ao próximo é servir a Ele. Era um homem estrangeiro, um egípcio. Depois foi descobrir que era um escravo amalequita, ou seja, certamente tacou fogo na cidade, ajudou a levar ali as mulheres, os filhos. Estava naquela empreitada, ainda que fosse como escravo. Mas Davi, ele usa de compaixão. Na verdade, antes de perguntar quem ele era, Davi, ele supriu a necessidade daquele homem, dando pão e dando água. Por isso que Davi, ele é tipo de Jesus, porque Jesus, ele abençoa as nossas vidas sem obrigar-nos a dar alguma coisa em troca. Tanto é que o Senhor, ele curou 10 leprosos e um voltou. Aqueles 9 que foram curados, continuaram ali curados. Deus não negocia a bênção.
Mas o interessante é que Davi, ele supriu a necessidade, assim como Jesus um dia também supriu a sua e a minha necessidade. E a necessidade do homem é exatamente essa. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Depois diz a palavra que teve ali um bolo ali de uva passas com figo, que também tem todo um significado. Mas primeiro, o homem perdido, largado na vida, sozinho, desiludido, primeira coisa que ele fez, deu pão e deu água. A primeira coisa que o homem recebe de Cristo, de Jesus, é a palavra da revelação, pão e água, para descedentar uma alma que tem sede do Deus vivo e que não sabia que sede era essa. Davi, então, ele é guiado por aquele homem, então eles obtêm uma grande vitória ali no Senhor. Eles retornam para Ziclag e conseguem levar todos os despojos. Então, a palavra para nós é essa, de que Deus, ele nos promete, Deus, ele fala com as nossas vidas, mas sempre ele vai nos dar uma oportunidade para que através dessa oportunidade, dessa experiência, ele venha se revelar, ele venha concretizar a bênção sobre nós. Naquilo que nós servimos a Deus, não existe a bênção sem servir ao Senhor, não existe a bênção sem servir, não existe fé sem obra. Porque se não houver obras, essa fé é mentirosa. Uma fé verdadeira, certamente ela vai gerar obras. E o que é obras? Obras é isso, é servir o outro. Obra é servir na sua igreja, servir ao próximo, é se aplicar na palavra, é se aplicar nos instrumentos ao Senhor, é se aplicar naquilo que Deus ele tem proposto no seu coração para que venha a ser executado conforme a vontade dele para o corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida.